Olá, estamos aqui para mais um episódio do CMCast. Hoje com um tema interessantíssimo e que ninguém pode fugir dele, o wellness e envelhecimento. É isso. E aí segue a gente no nosso @ no Instagram, Clínica CEAMI, com 2 M's, e o nosso canal no YouTube, que é o CEAMIcast. Então é isso. Sejam muito bem-vindos e vamos apresentar logo a nossa convidada de hoje. Vamos deixar de surpresa e de suspense. Na verdade, vamos trazer essa surpresa. A doutora Eduarda Tenório, nossa geriatra na Clínica CEAMI. Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Muito honrada de estar aqui e ser a primeira convidada para falar de um tema super interessante, né? A honra para a gente também. Sem dúvida, porque é um tema que bem antes, inclusive, de ter sido tema da redação, a gente trouxe isso para uma pauta, como conversávamos lá na clínica. Né? Sim. Porque o envelhecer está aí, está fazendo parte, mas eu acho que a gente enfrenta um grande desafio desse envelhecer no século XXI. Sim, com certeza. E qual é o maior desafio, Eduarda? Ai. É tanta coisa, mas eu acho que o principal, assim, no meu olhar como geriatra, é envelhecer bem, com qualidade de vida, né? Eu acho que aí isso engloba várias coisas que eu acho que é o que a gente vai conversar aqui, mas eu acho que o principal desafio é envelhecer bem, né? Assim, para o idoso, 2 pilares são importantíssimos. Eu acho que tudo gira em torno disso, que é autonomia e independência. Então, se a gente perder um desses pilares, né, realmente não é envelhecimento bem-sucedido, que é o que a gente quer. Isso, Eduarda. Eu acho que, doutora Eduarda, eu acho que é por aí, é a autonomia, é não perder a autonomia, né, a qualidade de vida no sentido de você ter seus movimentos, né, preservados. Eu acho que isso no envelhecimento é uma das coisas, pelo menos para mim, né, isso, o vigor do ir e vir, né, e isso eu acho que é uma das coisas que pesam mais pra gente, quando a gente pensa neste envelhecimento, não é? Com certeza. Capacidade de decidir, né? A sua autonomia, e realmente a independência é isso, né? Capacidade de fazer suas coisas sozinho, sem depender de ninguém. Então, eu acho que é o maior desafio hoje, sabe? E uma coisa que eu observo, hoje a gente tem uma gama de tratamentos estéticos e botox e coisas que tornam o rejuvenescimento ou retardam um pouco esse envelhecimento de aparência. Sim. Mas as outras questões estão ali acontecendo. Sim. Não tem como, porque o envelhecimento ele é um processo. Exatamente. É inevitável. Inevitável. E ainda eu digo que é um privilégio, porque se a gente não envelhece, a gente vai morrer jovem, né? Isso do procedimento estético é super comum e é super saudável a gente querer estar bem, porque autoestima é tudo, né? Sim. Então, a autoestima faz parte do processo de envelhecer bem. Agora, o que a gente não pode fazer é anular realmente, é entrar em negação do envelhecimento Desta em si, fase da vida. Sim. porque vai acontecer, né? Então, é normal querer fazer um botox, né? Estimular o colágeno. Exatamente. Mas o que a gente não pode é se negar, porque isso é uma fase, é natural, é um ciclo, né? Mas assim, realmente tem algumas pessoas ainda que têm muito receio, né? E acaba sendo até um tabu falar sobre isso. Não pode dizer que está ficando mais velho, idoso, né? E aí a questão do envelhecer toca numa questão muito importante da vida e que causa muito medo, que é a finitude. Uhum. Porque quando a gente chega na fase de idoso, qual é a próxima fase? Porque a gente é criança, a gente vai ser adolescente, adolescente vai ser um jovem, um adulto, e quando chega nessa parte da vida, Sim. não é? Qual é a próxima? É a finitude. E aí esse movimento que a gente faz para evitar ou retardar é uma maneira também de uma forma de negação ou uma resistência a essa finitude. Sim. Eu percebo muito isso nas leituras que faço, nas observações que faço, que muito dos idosos são muito ativos, ainda muito produtivos, que é uma tentativa de retardar esse momento. Onde, claro, é importante que a gente viva isso, mas essa evolução, porque a gente está aqui para evoluir, e pelo menos eu penso nisso, né? Não é
Porque quando a gente pensa no envelhecimento, a gente vai pensando numa curva que vai declinando, né? Eu ouvia muito isso. O pessoal dizia assim, chegou nos 30 anos, acabou. O negócio Depois foi ladeira ladeira abaixo. abaixo. Nossa infância, Né? 40 anos era uma pessoa velha. Isso, E o que exatamente. é hoje 40 anos pra gente? Pois Meu é. Deus do céu. Mas 40, graças a 50. Deus, né, que a expectativa de vida aumentou muito, né? Então, se a pessoa consegue, né, aliar isso a uma evolução, porque o envelhecer, ele causa medo. Sim. É terrível, né? Eu tô com 52, nenhum problema, vou fazer 53, então eu estou sentindo esse lugar do envelhecimento, falando do meu lugar. Não é confortável. Não é. Não é confortável. Você olha no espelho, há uma crise de identidade. Então, sobretudo, você vive muitos lutos nesse processo. Exatamente. É o luto do seu corpo anterior, é o luto das relações, não é? Então, são muitas coisas para você ter que lidar. E aí, não é raro que os idosos apresentem transtornos de humor, depressão e outras questões, não é verdade? Demais. É muito comum. A gente estava até conversando, né, um pouquinho antes aqui, sobre o tanto de casos que a gente pega realmente em consultório de idosos com transtorno de humor. Sim. E o que chama a atenção, eu acho, principalmente a principal queixa antes eu dava conta de fazer isso sozinho e hoje eu não dou mais, né? Então isso tira a capacidade, a independência dele e a capacidade, né, de resolver sozinho algumas coisas, porque a família começa aquela super proteção. Ele não está dando conta, então eu vou assumir por ele. Sim. De uma certa forma, a gente entra até na questão ali do etarismo, né, disfarçado, porque superproteção, quer queira ou quer não, acaba sendo etarismo. Ele não está dando conta de fazer sozinho, ele não vai dar conta, nem sabe se ele vai dar conta ou não, né? Mas enfim, aí já é outra pauta, mas é isso, eles chegam com essa queixa de não estar conseguindo mais, né, sair sozinho, porque a família não deixa, tem medo que caia no meio da rua. Atividades dentro de casa. Isso, né? tem medo que Domésticas. deixe o fogo, né, Sim, aceso, que vai acontecer alguma coisa, que vai se queimar. Então, assim, eles perdem essa independência. Alguns filhos, por cuidado mesmo, não deixam mais morar sozinho e trazem para morar. Então, eles saem da casa Tiram eles deles, do contexto, da né, casa, vida da vida deles, Da né? vida. Então, isso mexe muito. E é isso, são muitos lutos, perdem muitos parentes próximos, amigos, e aí vão falecer. e sempre pensa, o próximo vai ser eu. Deixando mais deprimido. Eu percebo, falando sobre esse gancho aí da independência e da autonomia no dia a dia, assim, dentro do consultório, o que eu observo mais, que é o que é mais doído no processo de envelhecimento, é eles perderem essa autonomia. Exatamente. As decisões, né? É o filho ou a filha que quer botar um cuidador, uma cuidadora, e não quer de jeito nenhum, quer morar só, idosos de 80 anos que querem morar só, não quer ninguém dentro de casa, né? E muitos Essa parte mais desafiadora, eu observo no dia a dia mesmo. E as pessoas só focam realmente na idade, entendeu? Porque hoje, nas avaliações que a gente faz, a gente não foca só na idade do paciente, a gente foca na funcionalidade daquele paciente, né? Não é porque 80 anos que não vai dar conta mais. Eu tenho muito idoso de 80 anos, robusto, ativo, atleta, né? Super tecnológico. Deixa eu fazer um parêntese. Eu atendi uma paciente recentemente, essa semana, de 75 anos. Sandra conheceu. Eu disse, eu quero ser igual a você. Pois não dá ideia, não dá a idade fisiológica, não tem. Uma mulher robusta, ativa. Isso. E aí E é o que foi a gente assim vê uma muito surpresa hoje. bem gostosa. Mas aí porque é o que a gente vê hoje. Mesmo tendo essa condição melhor de envelhecer, mas não deixa de ser um processo. E você que está em casa, que está ouvindo a gente, você tem medo de envelhecer? E como é lidar, Eduarda, com esse medo de envelhecer? O nosso papel realmente é mostrar, né, que, lógico, como a gente já falou aqui, as mudanças vão acontecer. E é bom a gente estar conversando sobre isso e que isso se torne, assim, um assunto popularizado, porque as pessoas, quanto mais entenderem que isso é natural,
que isso vai acontecer, o medo diminui. Isso, né? porque Sim. vai naturalizar. Isso. Porque uma vez a gente conversava sobre isso, a questão da pirâmide, né? Essa Está pirâmide, invertendo. ela está invertendo. Exatamente. Fala um pouquinho disso para o pessoal que está em casa, para o pessoal entender que sim, estamos envelhecendo, gente, não tem jeito. Mas quanto mais a gente evita de falar disso, porque não adianta só se cuidar, a prevenção, é muito mais do que isso, né? É entender que é um processo. Isso. Fala um pouquinho dessa pirâmide para o pessoal que está em casa. Bom, o que acontece é isso, porque hoje, né, em todas, a gente tem muito suporte hoje, né? Eu digo, na medicina, tecnologia, e realmente a vontade das pessoas de estarem bem, né? Sim. De ter qualidade de vida. Então, realmente é uma busca frequente, ainda bem, e que isso vem aumentando a nossa faixa etária, né? Com os cuidados que a gente vem implementando, né? De bem-estar físico, emocional, espiritual, Sim, esse mental, bem-estar integral, né? Isso. E aí, não é porque antes o conceito de saúde era não ter doença. Né? Exatamente. Só que esse conceito ampliou. Então, saúde hoje é o bem-estar físico, mental, social, né? Era o tratar a doença. Hoje Isso. a gente foca na prevenção. Isso, a gente foca A medicina, no esse olhar de saúde paciente. mudou nesse Exatamente. E hoje a gente aborda vários domínios. Então, na geriatria, é muito singular o cuidado com o paciente, entendeu? Então, assim, 2 pacientes de 60 anos têm histórias totalmente diferentes. Então, um paciente de 60 anos teve um AVC, né? Ficou com alguma sequela motora, dependente de alguns cuidados, fragilizou. Outro de 60 anos, superativo, funcional, atleta, corredor, enfim. Então, hoje a gente vê isso, essa funcionalidade, né? Como a gente tinha organizado. Mas é assim, voltando um pouquinho, essa questão do... a gente tenta fazer o cuidado multidimensional, né? Em todos os aspectos do paciente. Eu sempre procuro saber a história de vida daquele paciente para entender qual o propósito de vida dele. Entendeu? Porque eu acho que o propósito... E o estado geral dele naquele momento também, entender o contexto lá antes, né? Isso. Porque assim, se eu perguntar a ele o que é feliz para ele, o que, né, traz a felicidade para ele, pode não ser o que traz a felicidade para você. Isso. Então eu tenho que focar nisso, porque o meu cuidado não é só com a saúde física dele, não. Isso, sem né? dúvida. Eu tenho que saber conhecer toda a história prévia dele e qual é o propósito de vida dele. Então, eu acho que essa questão do propósito, as pessoas, quando vão envelhecendo, acham que o propósito de vida acabou, né? Sim. Mas o propósito de vida no envelhecimento não tem um fim. Eu acho que ele muda. E aí, aproveitando essa fala que a gente está fazendo sobre prevenção, trazer aqui para a SEAMI, não é? Porque lá na clínica, na SEAMI, nós temos a geriatria, que é a doutora Eduarda Tenório, que está aqui com a gente. Nós temos a psicologia, tratando a parte da saúde mental, emocional, que é importantíssima, como nós estamos colocando aqui. A nutrição, não é? A gente sabe o quanto que a nutrição aí é a base nessa parte preventiva. Então, lá na SEAMI você vai encontrar essas especialidades que vão proporcionar esse bem-estar dentro do nosso tema aqui hoje. Temos a psiquiatria também, que é a outra especialidade que conversa com essas questões, né? Caminha junto com a junto. E a gente fala aqui um pouco sobre as demências, os adoecimentos, a parte chata do envelhecer. Mas eu quero saber, eu tenho certeza que o pessoal de casa também, como é que a gente envelhece bem. Porque, na verdade, é isso. Porque eu sou super ativa. A gente até recebeu esses vídeos pela internet da Ingrid Guimarães, né, amiga? Que ela com 53 anos e ela vai para o médico e diz, eu ando muito cansada. 53 anos, quer dizer. Ela vai na médica, que é amiga dela, e chega desesperada, né? Eu, 53 anos, eu não me lembro mais, eu tô assim, eu tô precisando de remédio para isso. Ela fala, Ingrid, você não tem mais 20 anos de idade. Então, veja, existe isso, o peso disso que as pessoas sinalizam. Isso.
e que é inevitável. Sim. Mas como é que a gente envelhece bem se a gente ainda está ativo, a gente ainda busca, produz, está ali, né? Qual o segredo? Aí vamos descobrir Vamos, que o juntas. pessoal de casa quer saber, Eduarda. Não, mas eu acho que o segredo todo mundo sabe. Qual é? Lá no Conta. No fundo, todo Também mundo acho. sabe. Também concordo. É só que talvez seja difícil colocar todos em prática, Sim. pela vida que a gente leva, né? Então, o segredo de envelhecer bem está no controle das comorbidades. Se você é hipertenso, controlar a pressão. Se você tem diabetes, né, manter aquela dieta regrada, as medicações conforme, né, a sua situação. Manter sua saúde mental em Isso é dia. importante. A mente fraca, nada funciona, Isso. né? Então, atividade física regular, né? Então, na nossa correria, no dia a dia, a gente muitas vezes coloca o exercício físico para o final, né? Assim, não dá prioridade à atividade física, porque a gente chega exausto do trabalho, Isso. muito estresse, a gente trabalha demais, não tem tempo para nada, Isso. vive acelerada. Então, estresse, né? Tem muitas alterações hormonais, cortisol, enfim. Então, é isso. Eu acho que envelhecer bem é a gente chegar num equilíbrio, né? A busca por este A busca por esse equilíbrio, né? Viver assim. Fazer escolhas diferentes. Porque, por exemplo, se você gosta de tomar uma cervejinha, um vinhozinho, né? Pessoal de casa, bom senso e a você coerência, precisa né? reduzir. Mas isso é necessário para o envelhecimento, assim, para o nosso bem-estar, Bem-estar. nossa interação social, amigos, né? Amizades Sim. saudáveis, né? Esses momentos de descontração. Isso, os estudos mostram que ter isso aumenta a longevidade, né? Então, isso nos dá qualidade de vida, esses encontros com amigos, né? Que a gente gosta de estar perto, enfim. Então, a gente pode tudo, né? Só que assim, com equilíbrio, são escolhas conscientes. Porque, Eduardo, o que eu percebo, né? Eu faço muita brincadeira com isso. Porque agora, depois de 50, eu aumentei o número de ingestão de remédio. É remédio para isso, é remédio para aquilo. Eu ando com uma bolsinha agora. Sim. Eu digo, ponto, cheguei no estágio de andar com um remédio. Como é isso? Isso é um fator que faz a gente envelhecer melhor. Os remédios, os suplementos e tudo mais estão aí a nosso serviço, né? Acho que a Aninha pode falar um pouco mais dessa parte de suplementação. É necessário mesmo? Isso é importante? Veja, o suplemento, já fala, né? É o suplemento, é algo Sim. extra. Sim. Ele só vai ser necessário quando a gente encontra a necessidade. Isso. O que acontece hoje, com muita informação que a gente tem, Isso é então a verdade. gente tem que saber filtrar o que é que a gente está vendo na internet, né? Enfim, essa questão de blogueira, ensinando vários suplementos para isso, para aquilo, enfim. Então, existem situações que os pacientes vão precisar de suplemento. Isso eu não falo nem idoso, né? Sim. Já antes, forma preventiva. Por exemplo, osteopenia. A gente Bem-vinda. Eu descobri isso, já fazia a densitometria óssea, né? mas agora fui surpreendida com isso. E o que é isso? Não, agora, veja, é uma perda de massa, Isso. massa óssea. E você não tem opção, você vai ter que fazer atividade física agora, não tem Isso. mais opção. Por vezes, suplementar um cálcio, a Isso. vitamina D e a atividade física, né? Que é realmente fundamental para ali sustentar, né? Eu acho essa parte aquele da osso suplementação frágil. bem importante, porque na minha prática eu realmente gosto de conscientizar isso que você colocou, Duda, que entrar com suplementação quando realmente é necessário. Isso. Porque é fato, é o que a gente vê hoje na internet, no Instagram, as pessoas, os blogueiros ou blogueiras, né? Então é muita informação sobre saúde, é muita informação sobre nutrição. E as pessoas chegam no consultório com uma demanda gigante, aquela bagagem
eu quero isso, eu quero aquilo, eu posso isso, e magnésio, e isso aqui, e zinco, e vitamina do complexo B e tal, né? Então, vamos lá, primeiro a gente analisa, avalia e vê a necessidade. Exatamente. E assim a gente torna as coisas mais simples. Isso. Porque parece algo muito complexo, uma coisa extraordinária, e não. As pessoas... A base boa da alimentação, que aí engloba a questão da qualidade de vida, as escolhas, este equilíbrio, bom senso, coerência, eu tento trabalhar muito isso, independente da faixa etária, né? Mas aí a gente percebe que é algo mais simples do que o que... Eu acho, Aninha, que deve chegar muita gente assim no teu consultório falando, porque chega muito para mim. Ai, doutora, eu estou muito fraca. Uma fraqueza, uma fadiga. É falta de vitamina. Me prescreva alguma coisinha para eu ficar mais, né, com energia. Sim. Então, acha que é realmente... Porque isso eu acho que é até uma coisa cultural, né? Sim. Tá fraco, é falta de vitamina. E uma das principais causas de fraqueza nos idosos é a sarcopenia. Sim. É a perda da massa muscular. Porque não se criou antes essa cultura de treino de musculação. Era caminhada, Coisas mais leves. Né? hidroginástica. O idoso Quando fazia fazia, né? musculação, como a gente vê hoje. Isso. Eu acho fantástico. Eu chego na academia e vejo tanto pessoas acima de 60 anos. Ô, Eduarda, Fantástico. então, como é que a gente sabe que está envelhecendo? Porque partindo desse lugar, e eu acho que quem está em casa vai concordar comigo, se a gente já começa desde cedo, atividade física, cuidado com a alimentação, cuidado com a cabeça, esse lugar do wellness traz isso, então significa que a gente vai estar sempre bem. Quando é que a gente sabe que a gente está envelhecendo? Tem um marcador de tempo para isso? Não diria um marcador de tempo, né? Mas as necessidades vão mudando. Então, eu acho que a gente sabe quando as nossas reservas estão sendo gastas, Sim. Entendeu? Pronto, para mim bateu, né? Agora com a osteopenia bateu, que aí você vai ter que fazer atividade física. Essa questão dos hormônios, que a menopausa traz isso, né? E para a mulher, pelo menos, a menopausa é esse marcador que você está envelhecendo. O marcador da menopausa para mim. Ou envelheceu. Foi o meu... Né? Isso. Mas aí, só para a gente falando ainda sobre o que Sandra trouxe, né, de quando a gente percebe o envelhecimento. Eu acho que uma das coisas, um dos pontos, uma das situações que mais atormenta é a questão da demência, não é? O que é a demência? Em que momento como a gente percebe que aquilo pode estar acontecendo? E acho que alguns tipos de demência. Sim. Porque A partir de que idade? o Alzheimer, a demência, né? Eu acho que isso é um dos medinhos maiores, digamos assim. Isso. Em consultório, as pessoas chegam muito se perguntando se os esquecimentos que vem apresentando é demência ou não. Porque fulano começou assim, esquecido e né, foi diagnosticado com demência. Então, é comum chegar pessoas com esse medo de serem diagnosticadas com demência, até perguntando se tem algum exame, né, para fazer antes, que querem fazer. Não quero fazer, não. Meu pai vem passando por isso agora. Sim, com esse medo. Com esse medo, porque é cheio de vigor, é uma pessoa muito, né, sempre foi muito ativo, enfim, aí qualquer coisinha que esquece, eu estou esquecido demais. O Será que fator Alzheimer hereditário é preponderante? Conta bastante, mas hoje, em dia, até 40% dos casos de demência poderiam ter sido evitados. Olha aí, pessoal. Vou pedir para a Eduarda repetir, porque isso é extremamente importante. A gente cuida do que está fora e a gente esquece de cuidar do que está dentro, né, Eduarda? Então fala um pouquinho mais disso. Fala. Então, hoje em dia a gente sabe que o nosso estilo de vida conta muito, sim, para o futuro, para resolver nosso futuro, né? Então, assim, pacientes, como eu já tinha falado, com comorbidades descompensadas, né? Um diabético descompensado, um paciente obeso, sedentário, um paciente foi diagnosticado com depressão e não está abordando esse transtorno de humor, está com isolamento social, né? Enfim, esses fatores são fatores que poderiam
ter sido evitados antes, Sim. né? O fumo, o cigarro, entrou... A gente tem uma lista dos principais fatores de risco para a demência e temos 14 principais. Baixa escolaridade, que realmente algumas pessoas não tiveram a oportunidade, né, de ter, então isso já deixa o paciente com a baixa reserva cognitiva, né? Não que isso não possa ser melhorado ao longo do tempo, mas, né? Sim. Déficit auditivo, por isso que eu sempre bato quando o paciente chega com hipoacusia, é importante, né? A gente pede a audiometria, vê se tem indicação de aparelho auditivo. Por quê? Um paciente que não está escutando bem, ele não vai interagir com o meio, ele vai ficar desinteressado, né, nos assuntos porque não está ouvindo, não participa das conversas, se isola, evolui para um transtorno de humor, um transtorno depressivo Sim. e demenciam. Porque depressão é um dos principais fatores de risco para demência. E hoje, assim, pós-pandemia, a gente tem um marcador que foi a pandemia da Covid, né? Sim. Ah, doutora, depois da pandemia desandou tudo. É o antes e depois. Então, muito paciente demenciou pós-pandemia, porque entrou naquele pânico da pandemia, se isolou, não queria mais sair de casa, realmente, né, não abordou a depressão como deveria e demenciou. Então, a gente vê muito isso, esse marcador da pandemia, sabe? Quando a gente vai fazer o diagnóstico de demência. Sim. Então, é muito isso. E, assim, esses fatores, né, de sedentarismo, são coisas que a gente consegue trabalhar, Sim. né, para evitar ali um desfecho de um declínio cognitivo maior. Sim. Então, falando sobre isso, desse medo que os pacientes chegam, qualquer esquecimento acham que é demência. Sim. E não é bem assim. Isso é Quando bem a gente importante. diz que é demência, não é só porque está esquecido, é quando tem impacto na funcionalidade. Na geriatria, a gente consegue isso. A gente tem algumas escalas das atividades de vida diárias básicas, as instrumentais e as avançadas. Avançada, dirigir, viajar sozinho, Sim. né? Instrumental, gerenciar seu dinheiro, ir ali, mexer no aplicativo, sacar o dinheiro no banco, pagar suas contas, tomar seus remédios sozinho, Sim. preparar uma refeição, né? Dar conta de fazer uma feira, certo? Sim. E a básica, tomar banho só, higiene pessoal, se alimentar Sim. sozinho, né? Ir ao banheiro, conseguir controlar ali aquele esfíncter urinário, o paciente começa a perder xixi, coisas desse tipo. E aí, o esquecimento junto à perda de funcionalidade, e assim, é uma coisa que tem que ter uma constância, né? Não é algo pontual, melhorou ali depois de alguma intervenção, não. Né? Progressivo, pronto. Isso fala a favor de um quadro demencial. Lógico que não existe só esse domínio de memória. Eu falo de memória porque é o mais comum, né? O esquecimento, ele precisa estar associado a outras questões. Isso, há uma perda na funcionalidade. Na funcionalidade. Isso, Sim. essa demência é isso. Porque isso é importante, porque não é só sobre nós envelhecermos, mas a gente passa a conviver com os nossos parentes Sim. envelhecendo também. Sim, E é um desafio, não tenha dúvida, porque claro. você vê o pai e a mãe que eram ativos, funcionais, avó. não é isso? Sim. Avós declinando. Sim. Então é A gente saber lidar importante, com isso. porque há alterações de humor, há coisas importantes que o próprio familiar observa também, né? Porque a gente foca muito em memória porque é o domínio mais acometido em Alzheimer. Sim. E é a demência mais comum, realmente, né? Mas existem outros domínios. Linguagem, raciocínio, né? As alterações comportamentais, a questão, né, das funções executivas. Então, a gente tem que ver qual é o domínio que E está... nem sempre, né, Dora? Por exemplo, uma confusão de data. Por exemplo, eu me casei em 1950. Na verdade, a pessoa casou em 1930. Em 1950 foi um outro evento. Essa confusão, isso não implica dizer que a pessoa esteja entrando num quadro demencial, não é? É típico do envelhecimento isso? Isso. Com o envelhecimento existe a lentificação de raciocínio, da velocidade de processamento das informações. Isso é fisiológico.
Só que por isso que a gente fala, né, que a gente tem que ficar estimulando essa cognição. E o ideal de estimular essa cognição é aprender coisas novas, Sim. para sempre se manter estimulado. Aprender, como seu pai, Ana, a tocar um instrumento novo, Tocar violão. a praticar uma atividade nova, ciclismo, entendeu? A aprender outro idioma, fazer um curso diferente. Pintura, pintura, trabalho manual, artesanato também Funciona. Então, assim, para estimular a cognição é isso. Então, o que acontece? Muitas pessoas se aposentam, né? E aí, era uma pessoa muito ativa, trabalhava muito, aposenta e para. E aí, não procura Fica nenhum só outro na estímulo. Eu ouço muito isso. Ah, meu pai, depois que aposentou, só vive Na televisão, no celular. Tem o celular. E Eu acho que também, amigo. o vilão. Pai, mãe, no celular. Porque ficam várias horas ali. De É o forma idoso. alguma, o idoso também encontrou Escutei isso. esse lugar. E se deixar, passa o dia todo. Isso, porque tem um tempo mais ocioso, então, né? Isso. E aí não é legal. Não. Bom é ler um livro, é fazer uma atividade, né? Por isso que aí muitas pessoas realmente, né, depois que se aposentam, mas porque não buscaram outros estímulos, outras atividades, realmente começam a ter um declínio cognitivo mais rápido, né? Já outras pessoas que buscam essas atividades, né, outros estímulos, viajar, né, leitura, Sim. enfim, é um esporte, aí Duda, deixa eu te perguntar, existe alguma diferença ou tipo de demência que afeta mais homens e mulheres? Sim. Ou mulheres, enfim. a demência, existem alguns tipos de demência, né? As que são mais faladas é Alzheimer, Sim. né? Que é a mais conhecida. Sim. Demência vascular, que está muito relacionada a pacientes de alto risco cardiovascular, por exemplo, pacientes que tiveram AVC, Sim. pacientes que já infartaram, hipertenso descompensado, enfim. Frontotemporal, que diz respeito mais a alterações de comportamento. Pronto, a frontotemporal, ela começa numa faixa etária mais jovem, antes dos 60 anos, 45, 50 anos. Vou citar alguns exemplos aqui. Essa dos 60 anos é a do repórter. É precoce, né? Precoce. Isso, frontotemporal, aquele repórter. dele. Cobrou, né? Isso. Mas todo mundo vai saber. Isso. Aí, esse tipo de demência afeta muito a questão comportamental. E não muito a memória no início do quadro. Então, Sim. pode passar Aí, despercebido, Se a gente entendeu? olha, busca Isso. indícios nesse lugar da memória, isso pode não acontecer em alguns casos. Pode não acontecer. Realmente, a Alzheimer é o que pega mais o domínio de memória, o que a gente mais... Memória recente, né? Que é aquela memória bem... Isso é importante a gente falar também sobre quanto mais precocemente identificar, diagnosticar, a gente pode proporcionar com tratamentos para esse idoso, para ele ter mais qualidade de vida, melhorar a qualidade de vida dele, né? Isso. Qual seria, Duda, isso? Terapia ocupacional, né? O que que pode intervir aí nessa situação de diagnosticar a demência e fazer com que esse paciente tenha uma qualidade de vida melhor cuidando antes, né? Aham. Enfim, qual Assim, seria? a demência ainda não tem cura. Não tem. Não tem. A gente tem como evitar que ela progrida mais rápido, Prevenção. Exato. né? Então, a gente evita que ela acelere. Isso. Aí- Aquelas atividades que você falou. Isso, estímulo cognitivo, Sim. né? Atividades. É isso? Isso. Não é que vai desacelerar, associada às medicações, né? Sim. Que são específicas para o quadro demencial, de acordo com sua estratificação, leve, moderada, avançada. Sim. Mas lembrando que as medicações não são para curar a demência, é para retardar Retardar. e ajudar nas alterações comportamentais que o quadro demencial traz, Perfeito. né? Alguns pacientes manifestam agitação, inquietação, Agressividade. agressividade, perambulação, que a gente chama que é aquele andar que não tem destino, que fica andando o tempo todo dentro de casa. Então, algumas E é medicações... tão desafiador para os familiares, né? Tanto Lidar que com isso. o paciente com demência, a gente não trata só o paciente.
a gente sempre aborda o cuidador, porque existe a sobrecarga do cuidador. Isso, E se você está em casa e tem dúvida sobre isso, ou acompanha um idoso nessas condições, deixe seu comentário, fala com a gente aqui como é a tua experiência, se há um acompanhamento integral para isso, que é tão importante para o familiar e para o doente, né? Com certeza. Sabe outra situação? Pessoas que sofrem perdas de entes queridos, né? Muitas vezes o esposo, a esposa... viuvez, né? Isso contribui para aparecer ou acelerar o processo. Contribui porque isso está relacionado ao transtorno depressivo. Sim. Então, a solidão, a tristeza, porque muitos anos de casados, né? Acostumados a fazer tudo junto. Então, vem a tristeza, vem aquela anedonia, que é aquele desânimo, aquela desmotivação, né? Então, realmente, o transtorno depressivo é fator de risco, como a gente falou. A solidão, o isolamento social, né? Por isso que a gente bate tanto na tecla. E é muito comum depressão em idoso. É porque não é tão falado assim, mas existe a taxa de suicídio em idoso. Sim, né? sim. Isso é importante. Não se fala muito, né? Então, existem vários casos, né? Mas é porque realmente não é tão abordado assim. Sim. Mas isso, o índice é alto, é importante. Então, Ô, Eduarda, e quando a gente pensa olhando para o futuro, como vai ser esse envelhecimento no futuro? Haja visto que aquela ideia do idoso de bengalinha, cabelinho branquinho, um cocôzinho nas mulheres, né? Isso não é mais. Por exemplo, meu marido vai fazer 60 anos, eu entregando ele aqui. Mas ele não tem nenhum problema com isso. Não parece de forma alguma. mas que tá? bom, privilégio, parabéns. E ele mesmo ele diz, eu mesmo não ia conhecer. Não me vejo aí. Não quero nem esse negócio de parar na vaca de idoso, não quero, me recuso. Né? E isso é uma verdade, né, em contexto. A gente envelhece de forma diferente. Então, como é que vai ser isso no futuro? Né? Existe trazendo o gancho de Sandra, a gente vê muito hoje falar, no Instagram mesmo, né, que nós seremos a geração das idosas, das vovós gostosas, né? Porque é a geração das mulheres que malham, que estão na academia, que se cuidam, né? Então, por falar esse olhar do envelhecimento. vou trazer um assunto quente que todo mundo gosta. Idoso faz sexo? Com certeza. E deve fazer É para uma das preocupações. ter qualidade de O que vida. acontecia antes, né? O homem, a questão da impotência para alguns, a menopausa, que é cruel com as mulheres nesse quesito, né? E aí se aceitava isso. Era muito comum os casais, né, mudarem de quarto. Não era assim? O homem, às vezes, tinha um pouquinho mais de vigor, ia buscar fora, as suas né? aventurazinhas fora, e a mulher se resignava nesse lugar. Graças a essa revolução da medicina, Hoje a gente já entende diferente. A mulher pode fazer uma reposição hormonal, que isso é um fator importantíssimo. Outra postura. O homem também, né? Ele pode usar ali uma medicação que traz esse vigor de volta dentro do que é possível. Sim. Mas as pessoas têm um certo preconceito quando fala que idoso faz sexo. Na verdade, Existe. A própria Falar sobre população, a questão de as políticas públicas, tudo, né? A mídia ainda não aborda muito isso, é como se fosse um tabu. isso, né? Pois vamos quebrar o Falar tabu de sexo, hoje. inclusive, o índice de infecções, né, sexualmente transmissíveis, das ISTs, vem aumentando na pessoa idosa. Eu acho que Eu já ouvi essa estatística. por causa disso, eu acredito, né? Da falta de informação. Tem idoso que não sabe usar um preservativo e tem vergonha de perguntar. Pois é. Porque ele acha... Porque existe o preconceito. Então, ele tem vergonha de procurar ajuda, entendeu? E a mídia tem que começar realmente a trazer mais isso, né? Porque idoso faz sexo, sim. Cada um com sua limitação, né? Se for preciso repor alguma coisa para ajustar, ótimo, mas vai continuar
tendo a relação normalmente. Sim, sim. Mas ainda é isso, existe o preconceito. Enquanto a gente... É como se fosse um tabu mesmo. É um tabu. Porque não se fala em sexo idoso, né? Parece que para ali. Hoje, graças a Deus, em consultório, existe muita queixa disso. Que bom, Que as pessoas têm a vontade, querem se relacionar, querem manter a vida ativa, né? E procuram ajuda. E a gente faz acompanhamento em conjunto com outras especialidades, né? Sim. Mas ainda bem que vem mudando isso. Mas ainda é um tabu. É. E por isso É eu acho como que se responde o nesse sexo, início, né, a sexualidade e o sexo pertencesse só à fase da juventude. Só que, trazendo novamente a questão dessa pirâmide que vira onde seremos mais velhos do que jovens, não é, e aí é o contraponto. A gente vive melhor, com estilo de vida, com recursos, com bem-estar geral, então automaticamente a gente vai querer ter essa vida e uma vida integral com qualidade, inclusive sexual. Com certeza. E é quebrar tabu mesmo. A sociedade vai ter que virar a chave, né? Sim. Porque a gente tendência tá é entrando essa. Em nesse 2030, Nossos filhos. 2030, ali. sim. O Brasil vai ser um dos... Eu acho que o Brasil vai ser o 5º país com mais idosos. Olha que legal. Então, 2030 tá aí, né? Essa pirâmide já tá fazendo a transição. Pois é, 2030 está ali e a CEAM está aqui, já com Pronta. um olhar antecipado para isso, buscando com os nossos profissionais trazer para você essa qualidade de vida que você precisa para envelhecer bem integralmente, cuidando da saúde mental, da sua alimentação, do seu corpo físico, com acompanhamento com a geriatra, sim, pessoal, porque a geriatra não é, né, Eduarda, a especialista só de lá depois de 60, não, né? Fala aí, quanto tempo a gente já pode buscar você para envelhecer assim, tinindo? E quanto tempo, Duda? Qual é aquela fase eu vou começar? Não procurar um existe geriatra? a idade certa, né? As Certo. pessoas perguntam muito assim, com que idade eu vou procurar o geriatra? Não diz respeito à idade, diz respeito a qual o seu propósito ali. Se você busca envelhecer bem, já é hora de buscar o geriatra. Porque o geriatra não está ali só para tratar a doença já existente. Exatamente. Né? Ela é preventiva. A geriatria é preventiva. Exato. Principalmente olhando para esse novo cenário Isso. de mundo Sim. humano. E a gente vai alertar em todos os domínios, né? O físico, o espiritual, o mental, o domínio de... essa questão, né, da mobilidade, da atividade física, de Isso, da botar o corpo para alimentação. mover, da alimentação saudável. Então, a geriatria engloba tudo isso e os exames de rastreamento para detectar alguma coisa mais precocemente. Se a gente Sim, detectar, já sim. tratar conforme, né? E a alimentação, fazendo o gancho aqui da gente, né? Eu sou nutricionista, Ana Paula Cirilo, da Clínica SEAMI, vocês sabem. Então, aí falando sobre isso, Duda, aí vem a questão da alimentação, evitando o máximo possível de industrializados, de frituras, de embutidos, aquela falinha que, como você falou inicialmente, né? Lá no fundo a gente já o que sabe. fazer, né? Então é isso, não vamos viver dentro de uma bolha nunca, jamais, mas o que a gente pode fazer para ampliar a qualidade, né, das nossas escolhas, do que a gente ingere, falando realmente em alimentação, isso faz diferença Demais. neste processo de envelhecimento em si. Sim. Exercício físico, musculação, exercício de força, é prescrição médica. Prescrição Eu médica. falo muito isso. Prescrição A gente mete médica. muito, ninguém sai de um consultório de qualquer profissional de saúde hoje sem falar sobre o exercício de força. Isso, Então, com certeza. Inclusive, até no consultório de psicologia. Isso. Porque a atividade física, o exercício físico também é uma recomendação para o bem-estar e o cuidado com a saúde mental. Exato. E na SEAMI, gente, nós temos um plano de acompanhamento, que você tem o acompanhamento com a geriatra, com a psicóloga e com a nutricionista. Você tem esse acompanhamento integral e isso é muito importante, dado Perfeito. tudo que a gente tem visto e acompanhado sobre envelhecer bem. É inevitável. Sim, Então, se é inevitável, a gente precisa buscar a melhor forma de atravessar.
E Não tem tem de jeito. falar, né? Eu particularmente aqui Não é. Eu particularmente, vida. Isso. porque estou vivendo isso. A experiência, né? Na verdade, né, pensando bem, se você tem 20, se você tem 15, se você tem 30, 40, 50, todos nós, a partir do nascimento, gente, a gente já está envelhecendo. Processo de envelhecimento. Se a gente olha por esse lugar, Sim. né, Eduardo? Mas, claro, chega aquela fase da crise, porque é um potencial de crise. Porque se a gente olha, né, os marcadores potenciais de crise de identidade psicológica mesmo, a gente pensa na adolescência, uma fase bem punk, potencial de crise, a maternidade, para quem é mãe, enfim, a fase da menopausa, do envelhecimento, né? Que às vezes é o marco ali, né, para a mulher. Marco, né? E quando você caminha, 60 mais, Sim. por exemplo, quando você está caminhando para chegar para isso, é como se, pronto, ali é o marcador. Então, são fases potenciais de crise. Sim. A gente saber disso, claro, reduz os riscos da gente atravessar isso de uma forma, e aí os impactos psicológicos disso. Eu me vejo muito aí. Falando desse marcador de crise da menopausa, foi muito engraçado. Eu entrei na menopausa precoce aos 45, né? Eu tô batendo na porta dos 47 agora em janeiro. Mas porque eu precisei tirar um mioma, Sim. bem gigante, aí começou nos 40 anos, e ele foi crescendo e tal, e veio a pandemia, eu morrendo de medo de ir para o hospital e tal, mas ele foi crescendo, crescendo. Veio uma hemorragia, veio um sangramento importante, né, na menstruação. E aí a gente optou por tirar o útero, né? Conversa parcial com o meu ginecologista. Ele já estava ocupando uma parte bem importante na parede posterior do útero. Se eu quisesse engravidar novamente, teria problema. Enfim, decidimos tirar e aí nesse processo veio a parada da produção de hormônios. E eu me lembro como se fosse hoje, quando eu peguei o exame, que eu sentei na frente do computador, que eu vi todos os hormônios alterados. Eu fiquei olhando para a tela do computador. Aí veio esse marcador. Foi aí que potencial de crise. Parece que eu entrei num portal, assim. Sim. E agora? Aí liguei para uma amiga médica, 10 horas da noite, tá tudo assim. Tudo, entrei na menopausa. É normal o choque, né? Mas veja, as crises, nós somos mas é um momento que a gente vai estar nesse processo de crise. Mas como você atravessa esses momentos de crise, é a coisa mais importante. Isso. Daí a importância de você não procurar o geriatra, o psicólogo, o nutricionista ou qualquer profissional da área de saúde quando você já apresenta sintomas de adoecimento. Sim. A gente olha para o futuro nesse olhar da prevenção. É isso, gente. Isso. A crise vai vir, quando ela vir, busque terapia, às vezes é precisar de um apoio psiquiátrico, sim. Saúde mental mas é uma base. Esse cuidado. Tudo, né? Saúde mental é tudo. A gente viu isso, eu falo muito da pandemia, porque foi um marco muito importante em consultório mesmo, vendo os pacientes, né? A história que eles trazem da pandemia para cá é muito forte, foi um marco importante, né? Eu realmente nunca tinha vivido algo assim antes. E a saúde mental, a gente vê o quanto a saúde mental foi importante naquele momento, né? Sim. As sessões de terapia online, né? Eu acho que ficou até mais forte nessa época, sem né? dúvida. A psicologia cresceu muito, porque a saúde mental era associada só aos transtornos, né? Isso. E aí a gente entendeu a importância desse cuidado a partir da pandemia. E hoje é prescrição também. Sim. Eu sempre indico. Sim, também. Sempre indico. Também. Eu sempre falo para todos os pacientes que chegam, né? Vamos lá, vem para nutricionista para emagrecer. Então, alimentação, exercício físico, saúde mental. Isso. Então, sem esse tripé, nada vai para frente. Até porque no envelhecimento, no processo de envelhecimento, você também se descobre uma outra pessoa. E aí, a gente comentava antes, pessoal, aqui nos bastidores, que eu dizia qual é a vantagem de envelhecer, conversando com ela, porque eu não vejo nenhuma. É tudo ladeira abaixo. Aí ela, não, tem eu falo aí. Mas fala aí, qual é a parte boa de envelhecer? Eu acho que
Assim, lógico, tem todas essas mudanças fisiológicas, né, que a gente já conversou aqui, mas eu acho que a parte da experiência, sabe? E a Sim. parte que você consegue desacelerar um pouco. Não é, porque eu envelheci e vou parar de fazer minhas atividades. Não, mas você chegou ali naquela fase, você, né, já cumpriu ali aquele papel que era seu propósito naquele momento. Eu falo assim, a fase da aposentadoria que o pessoal fala, Sim. né? Não é que estagnou ali, que parou. Agora é a hora de você ter criar novos projetos de vida, né? Sim. Ir para outro ramo que você sempre quis e você agora pode, porque na sua vida corrida, naquele Sim. trabalho, né, que você tem gente que ama muito trabalhar, né, que Sim. está bem naquele lugar. Mas eu falo para as pessoas que trabalhavam ali demais, enfim, se estressavam muito. O outro Que a gente sabe que aspecto tem, né? demais, né? E aí aproveitam esse momento da vida para botar no papel, em prática, os outros projetos que não foram concluídos nessa fase, Sim. né? Viajar, tem gente que tem muita vontade de Uhum. conhecer vários locais, né? Então, uma das partes boas desse envelhecer É é mudar. ganhar tempo, Ganhar tempo. É mudar os tempo para projetos. viver coisas que não viveu. Isso, A maturidade, a Isso. plenitude, né? exatamente. Eu acho Serenidade, que eu acho, né? lidar melhor com as situações, né? Porque já teve muitos casos, muitas vivências. Isso. Eu acho que é mais ou menos isso, né? E estamos chegando ao fim desse episódio incrível. Estamos um tantinho mais velhos depois dele, mas é inevitável. E aí eu queria deixar a última dica, a dica de ouro para envelhecer bem, Eduarda. Vamos lá. Eu acho que a dica vai ser ampla, né? Assim, vou tentar resumir, porque realmente, né? São muitas coisas, mas eu acho que a dica que fica, a mensagem final é essa de movimente-se, cuide da sua mente e nutra relações significativas. Maravilha, maravilha. E eu acho que assim a gente vai ter um envelhecimento bem sucedido. Perfeito. Claro, sucinto. E sobre o nosso próximo tema, surpresa. Mas acompanha a gente nas redes sociais, porque a gente vai dar spoiler, né, Aninha? Isso, no Instagram. E outra coisa, traz o teu tema, traz a tua dúvida, porque o assunto que você quer falar, que você tem dificuldade, que para você pode ser um desafio, pode estar aqui com a gente. Isso. Então traz, leva lá para o Instagram, comenta aqui no YouTube também, no canal do SeameCast, e vamos falar sobre o que você quer, né? Porque Seame a traz. SEAME, ela é esse cuidado integral. Exato. Não esqueçam disso. E para cuidar de você, SEAME. E agradecer a nossa doutora Eduarda Tenório, nossa geriatra na Clínica SEAME. Uma honra e um prazer imenso. Foi uma delícia conversar sobre isso. Foi muito bom. Conversar sobre envelhecer, porque todos nós queremos envelhecer, porque estaremos aqui. Se a gente está envelhecendo, Isso. a gente está aqui. É verdade. Então foi um tema gostoso. Duda, obrigada. Eu amei. Obrigada pelo Obrigada, convite. Uma honra obrigada, ser a primeira Eduarda. convidada A aqui. primeira. Abrir as portas. Abriu. Mas que bom, hein, com um tema super em alta Sim. e de extrema Sim. importância, Sim. que eu acho que toda a especialidade vai falar um pouquinho sobre envelhecimento, eu tenho Sim. certeza. Sim. Muito obrigada. Foi um prazer enorme poder Obrigada. envelhecer um pouquinho mais hoje com você. Duda, fala pra gente, além da Clínica SEAME, aonde a gente pode te encontrar? Teus canais de rede social, conta aqui pra gente. Eu tenho um Instagram, segue lá, @meduarda, com 2D no final, tenório.geriatria. E é isso. E a gente se encontra aqui no SEAMEcast. Ou na Clínica SEAME, nas nossas redes sociais. E é isso. Um beijo. Envelheçam bem. E a gente se encontra um pouquinho mais velhinho no próximo SEAME programa. Obrigada, Duda. Foi ótimo. Foi ótimo de verdade. Obrigada Bom pelo demais. convite.